Olá, pessoal. Apresentarei o trabalho Rompendo o Ciclo, aplicação da teoria das restrições na reintegração de egressos do sistema prisional. Eu sou Rosânia Coutinho, e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a Leandra Silvestre, o Daniel Pacheco e a Marina Bolzon. Todos somos da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma breve introdução e um contexto, né? O sistema prisional brasileiro enfrenta uma série de desafios, tanto estruturais quanto sociais e institucionais. A população carcerária é uma das maiores do planeta, com mais de 900 mil pessoas privadas de liberdade, segundo dados do CISDEPEN de 2024. E um dado ainda mais alarmante é que existe uma alta taxa de reincidência criminal. Segundo o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, essa taxa de reincidência de adultos no sistema prisional alcança aproximadamente 42,5% das pessoas que saem do sistema prisional e retornam cometendo novos delitos. A Lei de Execuções Penais, que regula toda a execução da pena, ela prevê uma assistência ao egresso, documentação, moradia, trabalho, então dispositivos que raramente são efetivados na prática. Existe uma série de problemas atrelados a isso, dentre eles a fragmentação entre os atores públicos envolvidos, como o judiciário, o executivo, instituições de apoio e a sociedade civil, falta de recursos, de políticas públicas, entre outras questões. E o sistema prisional, atrelado a essa questão do egresso, ele é um ambiente organizacional complexo, né? Então, ele possui múltiplas demandas institucionais, possui limitações estruturais e ele exige que soluções propostas sejam sistêmicas, sejam integradas. A partir disso, a teoria das restrições, a TOC, ela oferece uma abordagem eficaz para diagnosticar problemas que limitam o desempenho de um serviço, né? Então, para sistemas complexos. E dentro da teoria das restrições, o processo de pensamento ele é adequado para problemas persistentes e que precisam orientar e transformações institucionais, problemas sistêmicos, como o caso do egresso no sistema prisional. A partir disso, o objetivo desse trabalho foi aplicar o processo de pensamento da teoria das restrições para analisar de forma crítica, né, os gargalos existentes nesse processo de reintegração dos egressos no sistema prisional de Santa Catarina. E o foco da problemática foi com o viés da reincidência criminal. A partir disso, o objetivo secundário do trabalho seria estruturar uma visão sistêmica sobre esse problema, propor alternativas de superação desse problema e também propor subsídios, né, para esses gestores públicos e as instituições para que formulem políticas públicas mais eficazes. A metodologia do trabalho foi um estudo de caso com análise desses gargalos existentes no processo de reintegração dos egressos, o foco na reincidência criminal. A coleta de dados teve um embasamento teórico de Scopus, Google Acadêmico, relatórios institucionais, entre outros. Também uma visita técnica ao setor do egresso do Sistema Prisional de Santa Catarina e entrevista com 2 especialistas da área. A análise de dados foi realizada a partir da construção de 3 instrumentos utilizados no processo de pensamento da TOC, que é a ARA, Árvore da Realidade Atual, que visa a identificação de efeitos indesejáveis, Evaporação das Nuvens, que visa a análise do conflito central, e a Árvore da Realidade Futura, que visa a proposição de diretrizes futuras. Todas essas etapas elas foram realizadas com a anuência dos especialistas, né? Foram validadas por esses especialistas. Um pouquinho da revisão bibliográfica do trabalho, né? A teoria das restrições, a Theory of Constraints, ela foi desenvolvida pelo Elia Goldratt na década de 80, com foco
nas restrições que limitam o desempenho de um sistema. Então, ela busca otimizar o fluxo de processos por meio da superação de restrições. Então, o objetivo é que, se você fortalecer o elo mais fraco de um sistema, o sistema como um todo se fortalece. E a partir disso, o processo de pensamento da TLC para desenvolver uma análise estruturada de um problema, ele parte do pressuposto de três questões centrais, que seria o que mudar, para o que mudar e como mudar. E a partir disso, estruturar o problema. A partir desse processo de pensamento foram utilizadas as três ferramentas citadas do processo de pensamento. A primeira delas foi a árvore da realidade atual, e ela busca elencar todos os efeitos indesejáveis de um problema, conectar esses efeitos e entender qual seria a causa principal. O diagrama de evaporação das nuvens visa entender esse conflito e entender as necessidades legítimas de cada parte do conflito, objetivando um resultado em comum, e a partir disso trazer alguma solução criativa para superar um impasse. Já a árvore da realidade futura, ela busca projetar os efeitos desejáveis que possam surgir com a aplicação de uma solução proposta e verificar se essa solução realmente resolve o problema, né? Ela garantir uma maior segurança de que a coerência na implementação dessa solução seja adequada. Com esse conjunto de ferramentas, nós estruturamos uma visão sistêmica do problema do egresso e com foco na reincidência criminal para avaliar quais seriam as alternativas de intervenção para o setor de apoio ao egresso de Santa Catarina. Então, como mencionado anteriormente, o sistema prisional brasileiro tem como foco uma das suas funções centrais da pena como a ressocialização das pessoas privadas de liberdade e preparar essas pessoas para o retorno ao convívio social. A partir disso, foram elencadas as dificuldades que o setor responsável pelo apoio ao egresso possui, dentre elas a falta de integração entre os órgãos da execução penal, baixo investimento em algumas políticas públicas, essa ausência de monitoramento do egresso pós-soltura, alta rotatividade nas coordenações responsáveis por esses egressos, entre outros. E como consequência dessas dificuldades, existe um sintoma nessa toda essa falha estrutural que seria a reincidência criminal, nessas pessoas voltando ao sistema prisional após liberadas. E o potencial de solução proposto seria utilizar o processo de pensamento da TUC para analisar esses gargalos de forma sistêmica e entender algumas proposições de solução. Como destacado por Maciel, 2016, a pena, ela isoladamente, ela não é suficiente para promover a reintegração social do indivíduo. Precisa-se de uma série de fatores para que isso de fato aconteça. A partir disso, trago as ferramentas utilizadas na prática, né? E construídas com o apoio dos profissionais entrevistados, a árvore da realidade atual, onde foram elencados todos os efeitos indesejáveis principais ali em relação ao setor do egresso, dentre eles a alta taxa de reincidência criminal, uma falta de acompanhamento pós-soltura, desarticulação entre instituições públicas, falta de estrutura física e de pessoal para assistência ao egresso, entre outros. E a partir disso, viu-se que o foco de intervenção, ou seja, o efeito indesejável que se interconectava mais, seria essa falta de acompanhamento sistemático após soltura. A partir disso, foi desenhado o diagrama de evaporação das nuvens com o objetivo central
de garantir essa reintegração social do egresso e reduzir a reincidência criminal, onde entraram em conflito duas questões, que seria a pena como especificamente o controle institucional e o cumprimento das normas vigentes, e, por outro lado, essa garantia de apoio contínuo ao egresso. E, a partir disso, foram propostas algumas soluções de injeção, foram levantados alguns pressupostos ali limitadores, né, para garantir esse apoio ao egresso, e também propostas quais seriam as injeções necessárias para superar esse conflito, que seria um protocolo de transição multi-institucional, ou seja, um plano individualizado desde o pré-egresso até essa pessoa que saiu de fato do sistema prisional, utilização de tecnologias digitais para acompanhar de forma remota esse processo de integração do indivíduo à sociedade e parcerias com a sociedade civil como um todo para apoiar essa pessoa pós-soltura. A partir dessas injeções foi construída a árvore da realidade futura, onde o objetivo era resolver principalmente aquele efeito indesejável principal, que seria a falta do acompanhamento pós-soltura. Então, fortalecer essa reintegração desse egresso à sociedade e, com isso, reduzir a reincidência criminal. Foram levantados os efeitos desejáveis a partir da implementação dessas injeções, dessas soluções propostas. Dentre eles, seria a maior continuidade de vínculo entre o egresso e a rede de apoio, a redução no tempo de obtenção de documentos civis para reintegrar essa pessoa à sociedade de fato, o fortalecimento e a articulação entre as instituições públicas envolvidas nesse processo de integração do egresso à sociedade, a melhoria de base de dados compartilhada, redução do estigma associado ao egresso, dentre outros efeitos desejáveis a partir das injeções das soluções propostas com a árvore da realidade futura. Levantou-se também alguns ramos de ressalva negativa, que seriam problemas que poderiam estar associados à implementação dessas soluções, como, por exemplo, o risco de uma sobrecarga institucional, resistência à mudança dos setores já envolvidos. Então, seriam soluções que precisariam ser integradas com muito cuidado e muito planejamento. Algumas considerações finais, né? O achado principal é que a reincidência criminal ela é um fenômeno sistêmico, ela não é um fenômeno individual, ela está atrelada a diversas questões dentro do sistema prisional e também fora dele. Com o objetivo da área, conseguimos identificar ali a falta de acompanhamento pós-soltura como um sintoma principal, um efeito indesejável desse setor do egresso. Um conflito central a partir da evaporação das nuvens foi esse conflito de transformar a pena como um todo e cumprir o objetivo da lei de execuções penais, que é ressocializar o indivíduo, ou simplesmente garantir a segurança institucional e que ele cumpra a pena em si. E a partir das soluções propostas na árvore da realidade futura, esse protocolo de transição, a utilização de tecnologias digitais, parcerias com a sociedade civil e maneiras, né, de transformar aqueles 10 efeitos indesejáveis elencados em, de fato, 8 efeitos desejáveis. Algumas implicações teóricas desse trabalho é que, de fato, a validação da teoria das restrições com aplicabilidade em um contexto público complexo, algumas implicações práticas também denotam que não necessariamente precisaria de grandes investimentos para focar nessa questão da falta de acompanhamento pós-soltura, mas sim uma reorganização de fluxos, de protocolos dos atores envolvidos. Algumas limitações do trabalho são a questão de ser um estudo de caso único, no contexto de Santa Catarina, no contexto do setor do egresso, que as soluções foram propostas e não implementadas, e sugestões de trabalhos futuros para que isso seja replicado em outras unidades de apoio ao egresso
e também um plano de individualização piloto dessa do pré-egresso, né, em unidades prisionais específicas para entender quais seriam as ferramentas de fato válidas para que esse egresso seja de fato integrado à sociedade. Aqui algumas referências utilizadas para a produção dessa apresentação. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.